Bom, esse assunto é complexo, mas ele é excelente. E eu vou dar uma breve contextualização sobre o que é essa teoria endossimbiótica. Essa teoria endossimbiótica, ela foi proposta pela Lynn Margulis, ali, década de 80, início da década de 90, para explicar o surgimento da mitocôndria e dos cloroplastos nas células autotróficas, os cloroplastos, e heterotróficas, as células eucarióticas, né? Por que precisou ter essa teoria para propor a origem? Porque essas estruturas, elas são muito peculiares dentro da célula. Elas têm o seu próprio DNA, elas têm membranas internas, elas se autoduplicam. E o ponto de partida é o seguinte: se elas estão ali, é porque provavelmente há muito tempo atrás aconteceu um processo chamado de endossimbiose. O que é esse processo, então, de endossimbiose, né? No processo de endossimbiose, a ideia é o seguinte: no início de tudo, as coisas eram muito simples. Então, teoricamente, não apareceu, de acordo com a evolução, tá, gente? Não apareceu uma célula pronta. Uma célula eucariótica com membrana nuclear, com organelas complexas, especialmente a mitocôndria e o cloroplasto que eu falei para vocês. Então, de acordo com essa teoria endossimbiótica, a Lynn Margulis, ela propôs ali, né, uma célula teria fagocitado uma outra célula, mas procarionte, como uma espécie de bactéria, certo? Essa bactéria, então, ela passou a viver junto com essa célula, e uma passou a depender da outra. Então, os metabolismos dessas duas estruturas começaram a se sincronizar, uma depender da outra, passou a ser parte integrante daquela célula. É a mesma coisa com o cloroplasto. Então, uma célula que já tinha a mitocôndria, que veio anteriormente dessa outra que eu expliquei para vocês, ela acabou fagocitando uma cianobactéria, que é uma célula procarionte que faz fotossíntese. E aí essa cianobactéria, ela passou a funcionar junto com essa outra célula, né? Elas passaram a depender uma da outra. E ela tem as mesmas características, né? Que a mitocôndria tem o próprio DNA, se replica sozinho, tem seus ribossomozinhos, tem membrana, enfim, né? E aí surgiu, então, as algas, de acordo com a evolução, e os ancestrais das plantas terrestres, né? Então, é assim que a teoria da evolução explica o surgimento dessas células com essas estruturas complexas. É um assunto bem complexo, tá, gente? É bem difícil de explicar assim rapidamente. Agora, como que a gente explica essa teoria endossimbiótica? Na verdade, essa teoria endossimbiótica, ela só faz sentido à luz da evolução. Porque, de acordo com o criacionismo, as coisas não teriam sido assim. Deus criou a célula eucariótica heterotrófica, né, que tem a mitocôndria, e a célula eucariótica autotrófica, que tem o cloroplasto e mitocôndria, funcionais, já de ponto de partida. Então eu não tenho como explicar essa teoria à luz do criacionismo, porque ela não faz sentido com o criacionismo. Na verdade, o que tem ali e o que algumas pesquisas registraram foram eventos de simbiose. Então, algumas pesquisas até mostraram, assim, que até aconteceu uma simbiose, né? Então, uma célula fagocitou outra, e essa outra célulazinha passou a viver dentro da célula maior, dentro de um vacúolo e tal. Só que depois a célula eventualmente acabou destruindo essa outra célulazinha que foi fagocitada, aproveitando os nutrientes, né? Então, não faz sentido à luz do criacionismo, porque as coisas já estavam prontas. Mas esse tema, ele é muito interessante. Inclusive, tem até algumas inconsistências a respeito da teoria endossimbiótica, que é uma teoria considerada como certa, como provada ali na cosmovisão evolucionista, né? Houve uma certa resistência no início para aceitar, mas hoje ela é amplamente aceita. Esse recurso que eu vou deixar aqui é um artigo, que é bem interessante, da revista científica Answer in Genesis, que mostra e discute justamente essas questões, né? Então, ele vai falando ali que, especialmente, né, da diferença dos ribossomos de uma célula procarionte
para uma célula eucarionte, por exemplo, de um mamífero. Então, considerando que uma célula ali, né, acabou fagocitando uma outra bactériazinha e essa passou a viver em simbiose, para que os cibossomozinhos dessa bactéria pudessem se parecer com os cibossomos que nós temos hoje, uma série de mecanismos teriam que ser ajustados e criados para que ele fosse funcional. Esse é só um dos aspectos, então eu vou deixar o link aqui para você dar uma conferida. Outro recurso que eu vou deixar aqui é de um vídeo do meu canal que eu postei há um tempo atrás, discutindo essa questão da endossimbiose com um achado de um grupo de pesquisadores que descobriram uma nova organela, o nitroplástico. E eles descrevem que esse mecanismo para o surgimento dessa organela foi o mesmo mecanismo que teria dado origem à mitocôndria e os cloroplastos, disso que eu acabei de explicar para vocês, né? Só que essa organela, o nitroplasto, na verdade, foi uma alga que fagocitou uma cianobactéria que fixa o nitrogênio na água do mar. São algas, né? E aí essa célula que fagocitou essa cianobactéria passou a fixar o nitrogênio. A gente sabe que o nitrogênio é extremamente importante para a produção de proteínas. Então foi alardeado que, nossa, é um evento que aconteceu a última vez há 1 bilhão de anos atrás. Enfim, eu discuto lá, confere aí.